Boa tarde, meu nome é Silvio César de Souza Lima, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense e o tema do meu trabalho para esse CST é Um Médico Negro na Ordem Escravocrata, trajetória política e profissional de Joaquim Cândido Soares de Meirelles. Eu vou apresentar então a trajetória do doutor Meirelles, né? Como a gente tem muito pouco tempo, eu vou falar bem rápido. O Joaquim Cândido Soares de Meirelles, ele nasceu em Santa Luzia do Sabará em 1797, né, na capitania de Minas Gerais, e ele começa a sua trajetória médica ao ingressar na Academia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro em 1817. Ele foi ajudante de cirurgia no primeiro Batalhão de Caçadores do Exército em 1819, ou seja, ele começa a trabalhar no Exército ainda estudando cirurgia. Né? Ele prestou exames perante a Fisicatura-Mor para obter a carta de cirurgião em 1822. Logo depois, né, em 1823, ele, ele é nomeado, né, cirurgião-mor agregado ao Regimento da Cavalaria de Minas Gerais, no, no Hospital Real Militar de Ouro Preto. Nessa época, que ele ingressou no Hospital Real Militar de Ouro Preto, ele atuou, enfim, de muitas maneiras, sobretudo num surto epidêmico de varíola que ocorreu em 1823. Nesse período, enfim, há relatos disso, a documentação da comunidade de Ouro Preto pedindo ele de volta quando ele vai para o Rio de Janeiro. Mas, enfim, vamos lá. Ele, em 1825, o governo imperial resolve enviá-lo para Paris, para a França, para aperfeiçoar os seus estudos médicos cirúrgicos. E ele vai ficar lá 2 anos. Nesses 2 anos que ele fica estudando na França, na Universidade de Paris, ele vai ele vai se diplomar como cirurgião e como médico. Né? Ele faz as duas universidades. Ele defende duas teses nesse período, nesse pouco período que ele fica lá. Claro que ele já tinha uma vasta experiência, ele já tinha formação médico-cirúrgica no Rio de Janeiro. Basicamente, o que ele foi referendar isso em diplomas na Universidade de Paris. E quando ele retorna, ele vai trabalhar na enfermaria do Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Lá em Paris, ele estudou com conheceu um outro estudante que depois viria a ser um médico também, outro médico prestigiado no Império, né? O Cruz Jobim. Então, eles trabalhavam em enfermarias próximas, né? Cruz Jobim e Meirelles, e o Meirelles ele propôs, né, em conversas com o Cruz Jobim, que eles formassem uma sociedade de medicina no mesmo molde da Sociedade de Medicina de Paris. Né? Eles tiveram a oportunidade de assistir reuniões na Sociedade de Medicina de Paris juntos e resolvem aqui, então, formar uma sociedade de medicina. Então, eles vão convidar outros médicos, inclusive o Luiz Vicente de Simone, que era o que chefiava as enfermarias do Hospital da Santa Casa, né? Então, aqui é um quadro, né, da fundação da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. Essa sociedade aqui em pé, né, com um terno marrom, tá o Meirelles, né? Esse retrato, né, ele mostra a primeira reunião dessa sociedade de medicina, né, ali fazendo ata, se eu não me engano, é o De Simone. Depois eu verifico isso melhor para vocês. E nessa reunião nós temos Maurice Fevre, o Xavier Sigaud, o Cruz Jobim, né, o Luiz Vicente de Simone e o Joaquim Cândido Soares Meirelles, os 5 fundadores da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, que depois se torna Academia Imperial de Medicina e depois se torna Academia Nacional de Medicina. Essa é uma das sociedades de intelectuais mais antigas do Brasil. E Meirelles foi o seu fundador e primeiro presidente. Acontece que a vida de intelectuais negros no Império não era nem um pouco fácil. Né?
Meirelles, em determinado momento, foi acusado de sedição, né? Ele foi acusado de tentar criar uma revolta nos moldes da revolta do Haiti aqui no Rio de Janeiro, né? O que foi isso? Um outro médico acusou Meirelles de ser o mentor intelectual e de tentar convencer a escravizados a se rebelar contra os seus senhores, né, tomar o poder, né, matar todos os brancos e criar uma república, como aconteceu no Haiti. Acontece que os 3 médicos envolvidos nessa polêmica eram negros, né? Meirelles, que é o que está de fardão aí, né? Do outro lado, o seu cunhado, Jacinto Reis, né? E o do meio, que eu não tive a imagem, o Joaquim José da Silva, o médico que acusou os outros 2, o cirurgião que acusou os outros 2. Nós vemos em relatos, né, em relatos da documentação da época, de jornais, etc., que os 3 cirurgiões eram negros. Então a gente consegue ver, a partir daí, a profusão de quantos médicos negros tinham no Império, né? Assim, se a gente tivesse como somar, eu acredito, né, por conta dos indícios que nós temos, que nesse período, sobretudo, muitos médicos, cirurgiões e, enfim, os estudantes de medicina, alguns eram mestiços, né, mulatos, negros ou, enfim, se viam como pardos, né? Então é bem interessante como que essas pessoas foram invisibilizadas, né? Passando aqui para o Meirelles ele chegou a ser deputado, né, no Império, né? Aqui é essa roupa dele, né, com fardão, como eu falei. E depois depois que ele foi deputado, ele se tornou cirurgião-mor da Armada Imperial, ou seja, ele era a principal autoridade médica na Marinha do Brasil. E ele fez tantas reformas, ele foi tão importante para a Marinha, que ele é o patrono do Serviço de Saúde da Marinha do Brasil. Todo ano tem o dia da saúde naval, né? Enfim, e ele é homenageado, tem discurso e tal, ele é lembrado, né, como patrono, né, do Serviço de Saúde Naval. O que eu quero que a gente discuta mais tarde, eu participar da discussão, é como uma figura tão importante para o Império, política e a sua trajetória intelectual, né, também, é invisibilizada, né? Uma pessoa tão importante a ponto de ser um patrono do serviço da Marinha. E a sua negritude é invisibilizada, né? Então, a gente discute isso daqui a pouco, depois, no dia da discussão. Tá? Um abraço, espero que tenham gostado. Até a nossa discussão.